Deus me disse não, depois de orar 6 anos por uma pessoa. E eu quero começar esse vídeo dizendo que essa não é uma história de tristeza, que não é um testemunho de um luto eterno, e que esse vídeo eu não vou dizer que Deus me enganou, que ele mentiu e depois me abandonou no meio do caminho. Eu vou mexer em algumas vulnerabilidades minhas nesse vídeo, e eu tenho a convicção de que também vou mexer na vulnerabilidade de muitas outras pessoas, porque o título desse vídeo choca. Eu sei que existem muitas meninas que estão orando por alguém e sentem-se ali inseguras. Será que essa pessoa é de Deus para minha vida? Será que não é? Eu sei também que existem muitas pessoas que estão em processos de ouvir o não de Deus e estão tristes com a alma enlutada. E existem também pessoas que estão orando por alguém e não é pecado orar por alguém. E vão ver o título desse vídeo e vão pensar assim: nossa, se Deus falou não com ela depois de um tempo, vai fazer a mesma coisa comigo. Amadas, testemunhos, quando a gente conta um testemunho, quando a gente ouve um testemunho, por mais que nós vamos estar ali ouvindo a história de alguém, essa história fala muito mais do caráter de um Deus do que de fato aquela pessoa em si. Não é sobre o que eu fiz para que esse testemunho chegasse onde chegou, mas é sobre o Deus desse testemunho, é sobre o caráter desse Senhor. Então não significa que a minha história vai ser a mesma história que a sua. Não significa que o testemunho de alguém é porque aquela pessoa viveu a história dela primeiro e agora é a vez de você viver a mesma história daquela pessoa. Não! Significa apenas que o testemunho dela vai te apontar o caráter de um Deus e que a partir de hoje você pode se posicionar na sua história de uma forma mais madura. E eu já quero dizer que o meu desejo, o meu propósito com esse vídeo é literalmente que você tenha uma visão mais madura dos seus processos de florescimento com o Senhor Jesus. Que enxerga Jesus agora, a partir de hoje, com um olhar muito mais maduro. De um Deus que cuida, de um Deus que protege e de um Deus que fala não, porque Ele nos ama tanto. E Ele sabe que muitas das nossas orações que nós oramos, meu Deus, eu quero te ensinar a ser Deus. Um dia nós vamos olhar para trás e vamos agradecer ao Senhor. Deus, muito obrigado por não ter respondido aquela oração. Ele vai ouvir. O Senhor ouve todas as orações. O que muitas vezes não acontece da forma como nós desejamos é que a resposta seja positiva ao nosso favor. E hoje eu tenho a convicção. Eu olho para trás e eu falo: Deus, glória a Deus, que teve orações que não germinaram, porque elas seriam a minha destruição. Elas seriam a contaminação de todo o meu jardim, de todo o meu processo. E porque eu tenho na minha história um Deus que não cede aos meus caprichos, é que eu estou aqui para dizer para vocês: Jesus se importa com você. Então, eu quero te fazer esses 2 convites. O primeiro convite é que você tenha um relacionamento profundo com o Senhor. Que você busque direções para a sua história de joelhos aos pés do Senhor, na presença do Senhor. Esse primeiro convite é você e Cristo. Tenha o seu relacionamento com Deus. Não deixe de fazer aquilo que você está fazendo por conta de um testemunho, mas faça o que você precisa ser feito a partir de hoje com mais maturidade. Busque direções no Senhor. O segundo convite que eu quero te fazer é enxergar essa história com olhos mais maduros. É de fato entender que existe testemunhos por aí, mas que isso não significa que tem que ser igualzinho à sua vida. Mas que você pode tirar alguns exemplos, algumas experiências daquele testemunho para a sua vida. E amadas, eu quero gravar esse vídeo com outro propósito também, porque eu sei que existem muitas meninas que receberam o não de Deus e que estão em posição de luto. Pensam que nunca mais vão ser felizes, pensam que porque Deus disse não para essa história, significa que Deus está dizendo não para toda a sua história. Que é porque Deus disse não para esse relacionamento, que significa que Ele está dizendo não para todos os relacionamentos. Que significa que se Deus disse não para você nessa área sentimental, acabou o seu processo de florescimento em todas as outras áreas. Não existe um jeito certo de esperar no Senhor, não existe um script, um método. Olha, gente, tem que ser assim, porque eu fiz assim e deu certo. Não existe. Eu vou vender um curso a partir de hoje, que se comigo deu certo, com você também vai dar certo. Eu vou vender para você a mesma oração que eu fiz. Não existe um script certo. Existe um jeito certo de passar o processo com Cristo. E esse jeito certo é todas as vezes que você for orar pela sua vida sentimental ou por qualquer outra área, tira o seu coração e entrega ele para o Senhor. Pede o Senhor para deixar o seu coração num potinho ali do lado do altar dele. Porque todas as vezes que nós vamos fazer uma oração para o Senhor, segurando o nosso coração, Deus, tem que ser feito aqui, ó. Igual a minha vontade, viu? Igual eu fiz.
igual eu escrevi na minha carta, igual eu escrevi lá no meu papelzinho, igual eu orei naquela campanha, igual o jejum, eu quero que seja feito igual o jejum que eu tô fazendo. Todas as vezes que eu oro segurando o meu coração, eu tenho um grande risco de estar sendo controlada por um desejo enganoso. A Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso. E coração, ele produz sentimentos, e sentimentos produzem pensamentos. Então, o que isso significa? Que se eu estou sendo controlada pelo desejo do meu coração, que vai me enganar em um momento ou outro, que se Jesus não lavar esse coração, tirar essa sujeira do engano, eu vou começar a enxergar a minha vida inteira com uma ótica enganosa. E aí, tudo que está ao meu redor, eu começo a imaginar que é o meu coração sendo alimentado por aquilo que eu quero alimentar ele. Boas notícias, boas profecias, boas pregações. Às vezes o Senhor está falando uma pregação para uma área da minha vida, mas eu quero ouvir que seja para a área sentimental. Às vezes o Senhor está falando, tô contigo, e vai lá, e faz e aconteça, é para você ir lá se inscrever naquele concurso. Ah, é isso mesmo, eu vou ligar pro fulano de tal, porque eu quero ouvir as coisas com a ótica do que eu estou segurando. E isso enganoso está enganando toda a minha ótica. Eu costumo dizer que nós temos dois encontros no mundo. O nosso encontro com o mundo e o nosso encontro com o mundo pecado. E o nosso encontro com Deus. E muitas de nós tivemos um encontro errado com o mundo. Lógico que sempre vai ser um encontro errado. Mas nós tivemos esse encontro com o mundo primeiro do que o nosso encontro com Deus, do que o nosso relacionamento com Deus, do que a nossa experiência com Deus. Não deveria ser assim, mas muitas vezes é. Nós temos um encontro que o amor, segundo o mundo cheio de pecado, é o amor que a gente pensa que é o único padrão de amor que eu tenho. Então a tendência da gente ser controlada pelas marcas que o mundo fez na gente é muito grande. Por isso nós precisamos viver esse tempo de entregar o nosso coração para Deus, até mesmo antes de começar a orar por alguém, de entregar o nosso coração para Deus, para quê? Para Ele lavar tudo aquilo que está dentro de mim. Depois que Ele lavar e eu começar a enxergar a vida com a ótica do encontro que eu tive com Deus, aí eu vou ter maturidade para orar por alguém, para interceder por alguém, por aquele relacionamento, porque agora eu vou estar orando para o Senhor com mais leveza. Tudo aquilo que eu vou estar enxergando, ouvindo e sentindo flui de um processo de cura, de libertação, de limpeza que o Senhor me submeteu. E aí que muitas vezes está ou o nosso processo de florescimento ou o nosso processo de luto. Porque eu quero que Deus faça o que eu quero viver, mas eu não quero ouvir aquilo que Ele tem para mim. É onde está a raiz de todos os nossos enganos. O fato de querer que Deus seja Deus na minha vida, mas não deixar Ele ser Deus na minha história. Querer somente aquilo que eu tô dizendo para Deus. Deus, eu vim aqui te ensinar a ser Deus. Mas eu não tô aqui, Deus, para o Senhor me ensinar a ser uma mulher que floresce na sua presença. Como eu comecei esse vídeo, gente, eu vou falar de novo. Orem, busquem ao Senhor o seu relacionamento com Ele, os seus direcionamentos com o Senhor. Faça suas orações ali com Cristo, entregando todos os dias o seu coração. Tenha certeza de que você teve um encontro com Deus e que as digitais do Senhor curou as digitais que você teve com o mundo, para você fazer as orações maduras. E outra coisa, não é porque é esse testemunho que eu vou contar, a sua história vai ser exatamente igual. Mas eu orei por 6 anos por uma pessoa e Deus me disse não. Não é porque Deus me disse não 6 anos depois que significa que Ele só quis me dizer não 6 anos depois. Na verdade, o Senhor, Ele havia dito pequenos nãos em grandes sinais no meio da minha história, no meio do meu caminho, mas eu não quis interpretar. Por quê? Eu orava assim: estou aqui, Jesus, te apresentando fulano e a minha história, e eu quero isso. E, se possível, que o casamento aconteça no mês tal do ano que vem. Então, durante esses 6 anos, essa é a grande verdade. Eu não vou ficar fazendo flu-flu nesse vídeo. É que eu orei segurando o meu coração. Eu orei segurando a minha vontade. Eu conheci uma pessoa, a gente se relacionou, eu não estava na presença do Senhor, eu estava afastada dos caminhos do Senhor durante quase 15 anos, eu tinha me afastado da igreja com 15 anos, e ali com uns 20 e poucos eu conheci essa pessoa. Conheci outras pessoas, mas esse relacionamento foi o relacionamento mais intenso, né? Eu fui muito marcada pelas digitais erradas de um amor que eu achei que era amor, mas na verdade foi gerado dali a dependência emocional.
E eu me envolvi muito com essa pessoa, ao ponto de desenvolver a dependência emocional, ao ponto de deixar com que a minha vida toda estivesse naquele relacionamento. Eu depositei 100% da minha vida naquele relacionamento. E houve um momento da história que o relacionamento começou a desandar. Eu caindo de cabeça, cada vez, né, me mergulhando naquela história, e a pessoa foi literalmente saindo de cena. E aí, quando eu dei por mim, eu era viúva de homem vivo, eu estava sozinha segurando um relacionamento que a pessoa já estava, assim, totalmente aérea, mas eu não queria abrir mão daquilo. E aí, eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei que eu tinha conhecido desde a minha infância um Deus que responde oração. Eu lembrei que se eu orasse, Deus fazia conforme a minha vontade. Eu lembrei do nada, assim, que eu podia recorrer a Deus para que Ele pudesse restaurar aquele relacionamento. Eu estava totalmente afastada da presença do Senhor. Eu estava anos sem ir na igreja e de repente fui lá pedir Deus para fazer a minha vontade acontecer, que eu queria que aquele relacionamento pudesse voltar a ser como era no início. Mas sabe qual é a grande verdade dessa história? É que o relacionamento do início não era bom também não. Mas eu estava tão carente, eu estava tão desejada de ser amada e de poder corresponder ao amor de alguém, que eu comecei a ver coisas fluflus, comecei a ver histórias de amor aonde foi nada. Era só mais uma pessoa querendo conhecer uma outra moça e pronto, acabou. E aí usa-se todas as lábias, todos aqueles artifícios de conquistar alguém, e quando conquistou, acabou. E ali, quando conquistou e acabou, eu me vi presa dentro daquele relacionamento. Eu me vi ali cativada, não pela pessoa em si, mas pela forma como ela me tratava. Só que depois disso, quando a pessoa não me tratava bem mais, aí sim eu tinha me apegado àquela pessoa. Eu queria aquela pessoa e queria que aquela pessoa voltasse a ter os mesmos comportamentos de antes, porque eu tinha me apaixonado pelo jeito que ela me tratava, pelo jeito que ela mandava mensagem, pelo jeito que a gente ficava o dia inteiro trocando mensagens, pela forma como ele chegava na minha casa buzinando. A gente começa a ver romantismo em um monte de coisa que não tem raiz em romantismo, porque romantismo é o quê? É alguém que te ama e que você ama, querendo fazer provas de amor para você. É uma raiz que está ali enraizada no amor, e todo fruto daquela árvore é fruto de te alimentar bem, de te deixar bem, de te fazer bem. Ao contrário das pessoas que não querem que não te amam, que não nos amam, e elas fazem coisas boas somente para conquistar a gente naquele momento. Então existe uma grande diferença entre o romantismo, que tem a raiz no amor, e o fruto daquela árvore são frutos para te fazer bem, versus as pessoas que fazem coisas legais, né, divertidas, engraçadas, um elogio aqui, outro ali, que traz um presentinho aqui. Por quê? Porque ela tem um desejo que não é amor. Ela tem um outro tipo de desejo. E a gente pode ser bem sincera umas com as outras. Às vezes, desejos sexuais, de ter relacionamento com você, de ter alguma coisa com você e passar. E foi exatamente isso que aconteceu com a minha história. Ele estava ali em uma vibe e eu totalmente em outra vibe. E houve uma divergência no meio do caminho, né? Ele estava ali me cantando, me galanteando, me conquistando, e eu indo junto. De repente, eu desci, mergulhei naquelas águas rasas e ele saiu de cena. E eu tentei de todos os jeitos fazer que as minhas orações fizessem o quê? Trouxesse ele de volta. Eu queria exatamente isso. Deus, eu tô te ensinando, ir lá no fulano, pegar o fulano e trazer ele de novo pra minha vida. Essas eram as minhas orações, que eu tentava ensinar Deus a ser Deus. E aí, como eu disse, eu conheci essa pessoa, a gente começou a se relacionar, eu me apaixonei pelo jeito que ela me tratava, porque ele me tratava bem, mas não eram sinais de romantismo, eram sinais de pessoa que queria conquistar uma outra pessoa de forma razoável e rasa também. E ali, quando eu vi que o relacionamento tinha saído do meu controle, de que a história que eu tinha imaginado de amor não estava acontecendo, eu quis ensinar Deus a ser Deus. E eu voltei a buscar Deus naquele momento da minha vida para que ele fizesse da minha oração o gênio da lâmpada. Só que eu estava afastada da presença do Senhor, logicamente, naquele momento. Eu comecei a frequentar algumas igrejas, comecei a orar, fazer jejuns, cartas para Deus, bilhetinhos para Deus. Senhor, eu quero fulano, quebrando o coração dele, traz o fulano de volta, tira as outras mulheres da vida do fulano. Senhor, me faça que ele me enxergue de uma forma diferente, derrama fidelidade na nossa vida. Eu comecei a fazer as orações que eu nunca tinha feito na vida.
E aí, amadas, foi um grande problema na minha história, porque eu vivi pra orar somente por aquilo. Eu ficava mais de 1 hora no dia, de joelhos no chão, somente orando pelo meu relacionamento. Eu não orava por mim, não orava pela minha família, não orava pela minha profissão, não orava pelas minhas finanças, não orava pro meu relacionamento com Deus. Eu não orava pra nada, eu só orava para a vida sentimental. Senhor, fulano, Beltrano, eu entrego ele, eu entrego a mãe dele, eu entrego o tio dele. Deus tira os amigos dele. Eu fazia orações, gente, desse jeito. Orações assim que eu queria escrever pra ele uma nova biografia. Eu queria literalmente que Deus apagasse essa pessoa e construísse ela de uma forma diferente. Para me agradar, para me satisfazer, porque era essa a minha vontade. E aí, isso tudo no início, né? Quando eu comecei a buscar Deus ali pra ele restaurar aquele relacionamento. E aí, o que Deus fez comigo? Ele usou essa história pra me atrair pro deserto com cordas de amor. E nesse processo que eu comecei a orar bastante, né? Buscando Deus, a restauração desse relacionamento, eu comecei a me envolver com Deus. Eu comecei a voltar a ir pra igreja, comecei a ouvir louvores. E aí eu comecei a viver alguns processos transicionais. Eu vou contar de forma bem resumida, mas eu quero contar em outros vídeos como é que foi os detalhes da minha conversão, os meus processos de florescimento na terra seca, mas de forma bem resumida. No meio desse processo todo de buscar essa oração, o Senhor literalmente me levou para o deserto. E ali no deserto, como diria aquela canção, né? Ele começou a me ensinar a falar de amor, mas não o amor que ele queria que eu vivesse com aquela pessoa, mas o amor dele por mim. Então eu comecei a buscar mais o Senhor, comecei a orar, comecei a fazer jejuns, a ouvir pregações. E ali naquele processo de buscar Deus, a restauração daquele relacionamento, eu comecei a ter relacionamento com Deus. Mas eu orava muito, gente. Eu orava muito por aquela pessoa. Eu não orava por mim. Nisso, eu fui, por mais que eu estava em um processo de oração, de busca do Senhor, de volta para a igreja, eu comecei a morrer. Sabe o que é morrer? Morrer. Eu não me cuidava mais. Eu fazia estágio, eu fazia faculdade de psicologia e fazia estágio em uma escola e eu comecei assim a decair, porque a minha vida era, no dia que Deus restaurar esse relacionamento, tudo vai ser maravilhoso. E eu comecei a me perder de mim mesma, eu comecei a entrar em depressão, eu tinha desenvolvido, né, uma dependência emocional muito grande por aquela pessoa, e aí eu fui entrando no complexo de baixa autoestima, eu comecei a ficar muito agressiva, muito ciumenta com aquela pessoa, a brigar, a querer saber onde ele estava, manda foto, eu queria controlar ele mesmo de longe. Eu fazia faculdade, eu amava faculdade de psicologia, e eu comecei a cair em notas, ao ponto dos professores me perguntar: o que tá acontecendo, Ju? As minhas amigas me viam, tipo assim, né, sem cuidado nenhum. Comecei a chorar muito, eu não fazia mais parte da minha família, eu me tornei uma desconhecida na minha casa, porque eu não queria mais contato com ninguém, eu queria só aquela pessoa. Eu fiquei doente nela. Só que ao mesmo tempo, né, que eu tava buscando ao Senhor, eu comecei a buscar Deus pelos meus próprios desejos. E aí teve um momento da minha história que eu precisei fazer uma escolha. Ou eu continuava naquela vida que eu tava, ou eu literalmente me entregava pra Deus e deixava Deus cuidar de mim, porque eu desenvolvi depressão, pensamentos de suicídio, tudo isso por conta da dependência emocional. E nesse processo, orando pela pessoa. Eu triste, eu deprimida, eu pensando em suicídio, mas eu não orava por mim, eu só orava por aquela pessoa. Deus, se ele voltar, minha vida muda. Se ele voltar, Senhor, se ele voltar. E ele tinha, entre aspas, ido embora, mas ficado, porque a gente tinha um relacionamento, mas ao mesmo tempo ele tinha um relacionamento com muitas outras pessoas e eu aceitava as traições. Eu aceitava ser a outra, eu aceitava as outras. Eu me submetia em uma posição de lixo só pra não ter que abrir mão daquela pessoa. Eu aceitava as migalhas daquela... E orando, gente, orando, imaginando que um dia tudo aquilo iria passar, que ele iria me escolher, que ele iria me pedir em casamento e que não sei o que lá das quantas, e os sinais me rodeando e eu falando: não, isso é o diabo, é a pomba gira, que aí a gente começa a frequentar a igreja, a gente começa, né, a ver tudo como uma batalha espiritual, e eu orando por ele, e eu pensando em me matar, e eu orando por ele, e eu pensando em tomar remédio, e eu tentando me matar com algumas tentativas de suicídio, continuava orando por ele, e perdendo nota na faculdade, e orando por ele, e tendo a minha profissão totalmente desgastada, e orando por ele, e sendo endividada, porque eu comecei nessa mesma época me acumular em dívidas e orando por aquela pessoa, e eu não tinha mais vida. Eu não orava mais por mim. Eu fiz do meu processo de, entre aspas, espera, uma espera de dor. Uma espera na qual eu achava que eu era dona daquela pessoa. Eu quis ensinar Deus a ser pai daquela pessoa. Eu pensava que se eu não orasse para ela, o dia dela, Deus não estaria com aquela pessoa. E ali eu fui fazendo uma posição, eu fui me submetendo, na verdade, em uma posição que eu não aconselho pra ninguém.
duas posições, na verdade. A primeira é de ensinar Deus a ser Deus. E a segunda posição que eu me submeti era de pensar que eu era mãe daquela pessoa. Que eu tinha que proteger aquela pessoa dos males do mundo e até mesmo as consequências da vida dela. E as minhas orações eram em prol disso, de ensinar Deus a dar para aquela pessoa uma nova vida que a pessoa não queria. E eu ficava fissurada em querer proteger ela, ao ponto de me submeter a estar em um lugar de mãe na vida dela, e eu perdi, diante dos olhos dele, todo o interesse que ele tinha como mulher. E eu me coloquei nessa posição de ser mãe de alguém durante muitos anos, porque eu achava que todo mundo que eu tinha que me relacionar, eu tinha que estar naquela posição de super protetora. Justamente porque nessa época eu me encaixei nessa cadeirinha de mãe e fiquei ali durante muitos anos. E ali eu orando por ela, eu nunca perguntei pro Senhor, Deus, é da sua vontade eu orar pelo fulano? E nunca fiquei um tempo em silêncio, esperando Deus responder. Porque muitas vezes a gente pergunta, então Deus, é da tua vontade orar pelo fulano? Mas então, eu vim aqui entregar o fulano, você não dá nem tempo para Deus te responder. A gente não dá nem tempo para Deus colocar uma paz ou uma inquietação no nosso coração, submetendo os nossos pensamentos a cogitar a ideia de que Deus quer dizer alguma coisa. A gente simplesmente vai falando como se fosse uma lista de supermercado. E foi isso que eu fiz. Eu nunca perguntei para Deus, é da tua vontade. Eu comecei esse processo de oração, eu estava machucada. E eu continuei por muitos anos machucada. Quando eu falo desses 6 anos, amadas, quando eu falo desses 6 anos que eu orei por essa pessoa, não foram 6 anos sendo enganada por Deus. Foram 6 anos que o Senhor usou para me tratar, para me curar, porque eu não abria mão daquele relacionamento. Em momento nenhum desses 6 anos eu quis ouvir Deus assim, Senhor, eu tô aqui para te ouvir. Não, Senhor, eu trouxe o fulano. Só que nesse processo eu me converti, me batizei, abri mão daquele relacionamento, mas eu abri mão do relacionamento assim, Deus, eu tô abrindo mão hoje desse relacionamento, mas eu vou esperar, viu? O Senhor trazer fulano restaurado, convertido, sem esse tanto de vício, sem esse tanto de mulher na história dele, sem esses amigos que levam ele pro caminho do mal. Mas eu me converti, tá, Senhor? E aí, eu fiz esse processo de conversão, comecei a me envolver na presença do Senhor, me afastei dele durante um tempo, porque foram 6 anos orando por essa pessoa. Mas de relacionamento foram 2. Mas um ano, esse ano aqui, mais ou menos, foi o relacionamento do tempo da minha conversão. Eu me afastava, mas a gente sempre se encontrava. Não pra se relacionar, mas ou por mensagem, ou eu mandava, ou ele mandava, nesses 6 anos. E nesses 3 últimos anos, foram os 3 últimos anos de total silêncio. Eu perdi completamente o contato com ele, mas não tirava o bonito do meu coração. Eu ficava nutrindo aquilo dentro de mim ainda. Vai voltar, Deus vai restaurar, é porque Deus tá em silêncio, que ele tá fazendo alguma coisa lá. Aí de vez em quando eu ia nas redes sociais, nossa, mudou nada, tá a mesma coisa, não. Mas Deus tá fazendo alguma coisa no off. Essa é a minha história. E aí, foram 6 anos. Nesses 6 anos que eu... Bonitinho, tentando mostrar os 6 anos. Nesses 6 anos que eu orei por essa pessoa, os 2 de relacionamento, um que ficava meio assim ali, nesses 3 últimos anos, foram os 3 últimos anos mais intensos de cura. Esses aqui foram os anos da dor, os anos que eu morri. Esse aqui foi o processo transicional entre o ano da dor e o ano da cura. Foram 6 anos, amados, não que eu orei por aquela pessoa e Deus me enganou, mas foram 6 anos que eu gastei, que eu precisei para ser curada de uma raiz que antecedia a minha história com essa pessoa. Essa raiz de carência. O que é a raiz da carência? A raiz da carência é como se você tivesse um ladinho da sua raiz com predisposição para carência. Então, todo mundo que aparece na sua vida, você acha que é de Deus para você. Não é porque era aquela pessoa específica, é porque ele me tratou bem e a minha carência foi lá e abraçou ele, abraçou o jeito que ele me tratava. A tendência era o quê? Se não fosse ele, eu me apaixonaria pelo próximo que me tratasse bem. E não é porque eu estava na presença do Senhor que significava que conhecer alguém que era cristão, que era da igreja, a minha raiz da carência estava curada. Eu precisei de um tempo de processo, um tempo de deserto, um tempo de florescimento, de sequidão. Só que durante esses anos, eu realmente fiz as orações segurando o meu coração. Eu nunca perguntei a Deus qual era a vontade do Senhor. Eu nunca
nunca orei ao Senhor entregando de fato aquela pessoa para o Senhor. Sempre quando eu entregava assim, eu tô te entregando, tá, Deus? Porque eu ouvi que se eu te entregar, o Senhor faz de novo, o Senhor volta, a pessoa é transformada, mas eu tô te entregando. Ou então eu entregava a Deus, quando eu tava com muita tristeza no coração, eu entregava, toma aqui, Deus, mas passava um tempo e peguei de novo, Deus. Porque eu queria estar no controle, eu queria continuar ensinando Deus a escrever aquela história. Eu não queria abandonar aquela pessoa, eu pensava que se eu orasse por ela, aconteceria algo muito terrível na vida dela. Eu quis assumir uma posição de mãe. Então foram 6 anos que eu orei por ela, e agora eu tô contando esse testemunho nessa ótica da oração. Foram nesses 6 anos que eu me mantive, de alguma forma, presa a essa pessoa, porque o mundo espiritual nos conecta. E eu pensava assim, eu vou continuar orando por ele nesses 3 últimos anos, eu vou continuar orando por ele aqui porque eu sou cristã, então eu tenho que me manter, assim, intercedendo pelas pessoas, mas isso era uma mentira que eu contava pra mim mesmo. Porque, querendo ou não, eu me mantinha conectada com essa pessoa. Havia alguma coisa na minha mente que não me fazia deixar essa pessoa ir de dentro de mim, de dentro do meu coração. Eu não consegui durante 6 anos, me envolver com ninguém, me apaixonar por ninguém. Não via ninguém com olhos de beleza, porque todo mundo que eu olhava, nossa, o fulano gostou de você. Aí eu olhava assim, não parece nada com o outro fulano. Eu buscava ele nas pessoas, eu buscava pessoas que tinham as mesmas características, sendo físicas quanto temperamentais. Eu queria uma cópia daquela pessoa. Eu queria que Deus me trouxesse alguém que fosse quase igual a ela, ou que fosse ela. Porque os meus olhos estavam buscando aquela pessoa durante todos esses anos. E eu fui desenvolvendo em outras áreas. Eu me envolvi na igreja, fui servir a igreja, me tornei missionária. Mas havia dentro de mim um segredo. Eu ainda espero aquela pessoa que eu oro. Eu nunca entreguei meu coração para o Senhor. Eu entreguei minha vida, entreguei minha profissão, entreguei minha faculdade, entreguei minha família, entreguei meu ministério, entregava tudo pro Senhor, menos a área sentimental, menos o desejo que eu nutria dentro do meu coração de Deus responder a minha oração daquela forma que eu tinha determinado. Eu tinha escrito cartas, eu tinha feito orações, eu tinha ouvido profecias. Às vezes, meu Deus, essa parte é difícil, hein, de contar, porque existem muitas profecias por aí, muitas profetadas genéricas. Às vezes você vai no culto e alguém fala com você assim, Deus manda te dizer, viu, você aí que orou, que ele vai restaurar o seu casamento sim. E aí naquele culto tem mais 50 mulheres casadas que estão buscando restauração de casamento, mais 20 jovens que estão orando por um namoro que acabou. E aí você toma aquilo por si, porque você tá segurando o seu desejo, tá sentindo, tá pensando e tudo ao seu redor te leva a crer que todos os seus pensamentos e sentimentos estão te levando para aquilo que você quer de todos os jeitos. Profecias, ouvi muitas profecias que eu criava na minha mente. As histórias, os enredos. Quantas vezes eu chegava em pessoas que tinham revelação e falava assim, então, fulano, você pode orar por mim? Porque eu tenho um namoro e eu tô orando por restauração e eu queria que a pessoa falasse que Deus mandava me dizer aquilo que eu queria ouvir. Eu queria ouvir quantas vezes eu busquei aquilo que eu queria ouvir. A Bíblia vai me dizer que a verdade às vezes é coceira para os nossos ouvidos. E quando eu ouvi as verdades, eu falava, não é para mim não, isso é para outra. Não, isso aqui eu me confundi. Deus não habita na confusão, Deus não habita na dúvida. Então isso aqui, na verdade, não era dúvida, que a verdade que eu ouvia, eu não queria interpretar, eu não queria ver. Quantas vezes eu fui em pregações de culto para mulheres e as pregações eram, não esteja em julgo desigual. E eu pensava assim, mas não é julgo desigual, porque Deus vai tratar ele vai vir convertido. Eu queria ouvir o que eu queria ouvir. Eu era alimentada do que eu queria ser alimentada. Quando Deus me dizia a verdade, eu jogava fora, eu descartava, entrava aqui e saía ali da mesma rapidez. Quantos sinais o Senhor me trouxe, quantas pessoas. Eu lembro que uma vez eu fiquei chateada com uma moça, que ela me disse assim, olha, Deus manda te dizer que não é ele. E eu virava pra todo mundo, fulano é falsa profeta, me entregou uma falsa profecia, ela me entregou a profecia certa. E eu não quis a profecia certa. Eu joguei fora, eu dizia pra todo mundo que ela tinha mentido, que ela tinha entregado a profecia da carne, mas ela foi a única que foi ali forte e corajosa pra dizer, Ju, não é. Deus tá me mostrando nitidamente que não é essa pessoa. E eu orava, fiquei com raiva dela, não quis mais conversar com ela, não quis mais orar a oração dela, porque ela tinha dado profecia da carne. Eu buscava para mim as profecias que eu queria ouvir. Durante todos esses 6 anos,
esses 2 anos aqui, principalmente, foram os anos que eu mais busquei aquilo que eu queria ouvir. Aí, passando pra cá, desses 3 aqui pra cá, desses 3 últimos, eu comecei a estar mais madura na presença do Senhor, né? Ali eu já estava ali buscando mais a Deus, desenvolvendo mais meu relacionamento com o Senhor, mais conhecedora da palavra, já tinha vivido muitas curas, muitas experiências com Deus. E aí sim, nesses últimos anos, eu tinha descansado mais o meu coração na presença do Senhor, não buscava mais aquela pessoa. Comecei, logicamente, a orar por mim, a orar por outras áreas, comecei a florescer em outras áreas. Então, esses 3 últimos anos, assim, inteiros, né? Metade desse aqui ainda foi difícil. Mas esses 3 últimos anos inteiros, antes de ouvir o nome de Deus, foram os 3 anos que eu mais cuidei de mim, que eu me dediquei. Eu sempre pensava assim, nossa, eu só vou ser feliz quando o fulano voltar. Só que tava demorando o fulano voltar. Eu falei, olha, eu vou aceitar o convite do Senhor. Aí eu me tornei missionária, porque eu pensava que o meu ministério só seria cumprido no dia que ele convertesse, no dia que ele estivesse comigo. Só que eu fui florescendo, eu fui rompendo, sabe? A saudade, a dificuldade dele. Mas a espera continuava lá. Eu fui rompendo, eu fui desenvolvendo, eu fui conhecendo pessoas, fui viajando, fui me envolvendo na igreja, fui fazendo cursos, me formei em teologia, eu fui crescendo. E aí houve um momento da minha história com Jesus, não era mais com essa pessoa, que havia mais tempo longe dela do que com aquele homem. Eu tinha passado 6 anos, gente. Foram só 2 anos de relacionamento e 4 anos afastado dele. 4 anos sem relacionamento. E eu pensava assim, poxa Deus, eu acho que eu tô presa em 2 anos da minha vida que não era tudo aquilo que eu tinha pensado, não. E aquilo começou, sabe, quando eu tava mais madura, quando eu tinha florescido em outras áreas, quando eu tinha sido curada pelo Senhor de diversas coisas. Tinha feito muitos tratamentos, eu fiz cura na alma, eu tinha feito muitas curas na alma, né? Que são retiros espirituais. Nossa, fugiu da cabeça. Eu fiz muitos retiros espirituais justamente para a cura na alma durante esses anos. Então, ali, eu tinha realmente me aprofundado no Senhor, eu tinha buscado mais o Senhor, eu tinha me formado em teologia, estava fazendo seminários, já tinha desenvolvido no meu ministério. E aí, nesses 3 últimos anos, eu comecei a ver, assim, a vida com outros olhos. Eu comecei a, literalmente, a estar mais madura. O meu coração estava pronto para ser entregue. Não é que Deus me disse não 6 anos depois. É que eu só fui entregar o meu coração 6 anos depois. E quando eu entreguei esse coração 6 anos depois, eu não entreguei o meu coração, ai Deus, toma, que eu entendi. Eu ainda entreguei, assim, Deus, eu esperei o fulano durante esses anos. Eu tava convicta de que o tempo seria meu amigo, mas eu quero viver a sua vontade. E aí eu fui e abri o meu coração pro Senhor, eu entreguei o meu coração pro Senhor, não uma vez, foi durante um tempo. Todas as vezes que eu ia orar, Senhor, eu entrego aquela oração, Deus, aquele pedido, aquele sonho, aquele vestido de casamento. Eu fui em um processo diferente de várias orações que eu fui fazendo para entregar aquela pessoa. Cada vez que eu orava para Deus, eu lembrava de algo que eu tinha pedido para Deus e aquilo não seria respondido conforme a minha vontade, eu entregava para o Senhor. Deus, eu entrego o sonho do casamento, eu entrego o sonho de cumprir o ministério junto com Ele, eu entrego o sonho dos filhos, eu entrego o sonho da família. Todas as vezes que eu fui orando, cada oração que eu lembrava que eu tinha feito, eu entregava para o Senhor. Que foi um processo difícil, porque ali eu estava entendendo que Deus estava de fato me dizendo não. E aí teve um dia, bem no início desse processo de entregar meu coração para o Senhor, que eu ouvi uma música da Laura, e eu vou até colocar a música aqui, para vocês ouvirem essa música. Eu peço em nome de Jesus que o YouTube não tire esse vídeo do ar, porque não pode colocar músicas de outras pessoas, né? Mas eu vou arriscar e vou colocar esse vídeo aqui porque ele foi cura na minha vida. E eu quero que seja cura também na vida de outras pessoas. Quando eu ouvi essa música... Você não acha que já é hora de deixar ir embora o que ocupou seu coração até aqui? Você não acha que já é tempo de entregar ao relento o que roubou sua atenção
quando eu ouvi essa música da Laura, que fala a canção do desapego, eu lembro que eu cheguei em casa de um evento da minha igreja, e eu tinha conhecido uma pessoa na igreja, e essa pessoa tentou ali, né, chegar perto de mim, e eu só fechando, não quero, não quero. E aí quando eu cheguei em casa, eu tava passando pelo YouTube, assim, era de madrugada, eu tenho mania de ficar ouvindo umas músicas que ninguém nunca ouviu na vida, e aí o Senhor me enviou essa música, e quando eu ouvi assim, eu tava deitada na cama, eu deitei pro chão, eu falei, Deus, eu estou começando a entender que é hora de abrir mão daquela pessoa, né? 6 anos depois, madura, cheia da presença do Senhor, mas guardando no meu coração um segredo ainda. Uma expectativa de uma pessoa que nunca quis me amar. E eu entreguei para Deus essa certeza, Deus, o fulano não quis me amar, né? O fulano não quis estar na minha vida, até porque quando eu fiz a renúncia do mundo para a presença do Senhor, quando eu abdiquei da vida que eu tinha, eu deixei de ter graça para aquela pessoa. Eu tinha graça quando eu era louca, quando eu era maluca, quando eu fazia as coisas que ele fazia, quando eu me cedia para cumprir os desejos dele. Aí eu tinha graça, mas uma crente, uma menina cristã, só que eu lembro que cada vez que eu entendia que eu tinha perdido a graça para ele, mais eu glorificava o Senhor, porque eu não abria mão de estar na presença do Senhor jamais. Senhor, eu creio no Senhor, eu creio que o Senhor é autor de histórias de amor, eu não abro mão disso nunca, de tudo que eu tinha construído com o Senhor nesses anos. Os 2 anos de dor e os outros anos de processo. Não é que Deus só falou comigo aqui, isso aqui foi processo, isso aqui é florescimento. E eu não trocava o Senhor nem pelo tempo de dor que tinha me construído uma nova essência. E eu não trocaria todo aquele tempo por nada. E eu vi nessa música da Laura, eu fui ali chorando e entregando para o Senhor o meu coração. Pela primeira vez na vida eu entregava o meu coração. E quando eu entreguei o meu coração, 6 anos depois da primeira oração, o Senhor disse, filha, eu tenho uma nova história para você. E aí eu chorava, porque foi um choro misto. Foi um misto de Deus eu confio, Deus eu vou esperar, versus um choro de dor. Ai, Senhor, mas eu orei tanto. Ai, Senhor, mas foram tantos anos de oração. Ai, Senhor, tantas coisas que eu te pedi, tantas madrugadas, tantos jejuns e aquela sensação de que, sim, foi em vão. Sim, não valeu de nada. Sim, a minha oração não subiu. Eu tive essa sensação. Não vou dizer para vocês que foi simples e fácil. Foi assim. Eu tive esses questionamentos ao Senhor. E ali eu comecei a passar por um processo de entregas, né, onde eu fui entendendo que Deus estava dizendo não. Tudo que eu comecei a ouvir de pregações, eu já estava ali com os olhos mais maduros, porque lembra no início que eu falei que quando a gente ora com o coração enganoso, a gente segura o coração. E aí tudo que você ouve, né, você tá ouvindo com aquele desejo seguro nas suas mãos. Mas quando eu entreguei meu coração para Deus, o Senhor foi lavando todo o sentimento de engano, todo o sentimento de posse, tudo aquilo, né, que me mantinha presa naquele relacionamento. Então, tudo que eu comecei a ouvir a partir de então, me apontava para a verdade de Cristo. Realmente o Senhor está dizendo não. Ele está me abrindo um caminho no deserto, um caminho para que eu possa sair dessa história. E eu lembro que eu fui em um culto de mulheres em uma garagem de uma oficina. E o marido da pastora era mecânico e ele emprestava a garagem da oficina, né, de noite para ela fazer um culto. E ali nós fomos, eu e uma amiga minha, e eu lembro que ela começou a ministrar cura na alma naquele culto, e o Senhor me deu uma visão de que eu estava presa dentro de um porão, e a porta estava aberta, simplesmente aberta. Se eu quisesse sair, a porta estava aberta. E naquela noite o Senhor me fez um convite, você aceita sair desse porão? E eu perguntava assim, Deus, mas como? Eu tô presa dentro de um porão e a porta simplesmente aberta. E ele dizia, é só você passar pela porta. Eu quero, Jesus, eu quero passar. E ali eu comecei a viver experiências de curas da raiz da carência, cura do cansaço que aquelas orações tinham me feito, porque a gente cansa, amadas. A verdade é que você ora, independente de quanto tempo por alguém, quando você recebe um não, a primeira certeza que você tem é que não vale a pena orar por mais nada, que não vale a pena mais orar pela sua vida sentimental. E muitas vezes eu me dei de cara com esse cansaço. Deus, eu não vou orar pela minha vida sentimental, não. Eu orei tanto. Tem 6 anos de orações minhas espalhadas por aí. Eu não vou orar, não. Seja feita conforme a sua vontade. E aquilo me causou um desgaste.
E eu pensava assim, Deus, eu nunca mais vou conseguir orar por ninguém. Se um dia eu me casar, essa pessoa que ore por ela, porque eu me desgastei tanto orando por alguém. Eu me desgastei tanto que eu cheguei na conclusão de que eu estava cansada. E de que eu não acreditava mais que as minhas orações em prol da vida de alguém seriam positivas. E aquilo me cansou. Aquilo me desgastou. E aí eu precisei passar por esse processo de acreditar de novo no poder da oração, no poder do encontro com Deus, né? Pela vida sentimental. Eu precisei passar por esse processo porque causou um desgaste. Eu fiquei 6 anos orando e esperando por essa pessoa e fiquei 6 anos presa. Eu não deixava ninguém chegar em mim. Eu não queria ninguém. Eu chegava a dizer, Deus, se não for o fulano, eu não quero ninguém, porque eu nunca mais vou amar alguém como eu amo. Então, se não for o fulano, eu aceito ficar sozinha. Só que eu falava aquilo na hora da dor, da tristeza. Aquilo não era verdade. Eu queria alguém para ser amada. Eu queria alguém para amar. Mas eu estava cansada. Eu estava desgastada. O ônus dessas orações de 6 anos foi o desgaste. Eu precisei passar por esse processo de reconstrução da minha fé, deste autocuidado, porque eu falo que a oração é um autocuidado. E quando você ora pela sua área sentimental, você está tendo um autocuidado com a sua área sentimental. Mas eu estava cansada. E aí, algumas amigas minhas, né, que eram solteiras, diziam, Ju, vamos fazer uma campanha de oração pela nossa vida sentimental. Eu tá sozinha, não vou não. Porque eu estava cansada. E ali, nesse processo, né, de entregar o meu coração ao Senhor, de ouvir Deus dizendo não, de começar a interpretar a vida, a palavra de Deus, os sinais de Deus com outra ótica, eu fui passando por processos de cura, processos de autoconhecimento, processos de florescimento. Eu fui deixando a pessoa para trás. Quando eu lembrava dela, eu fazia a oração de novo, até que eu me tornasse limpa, até que Jesus limpasse todo o meu coração. E aí, depois desse tempo que Jesus limpou esse coração de tanta coisa enganosa que estava ali dentro, houve um momento da minha história que eu falei assim, Deus, eu acho que agora eu quero encontrar alguém. Mas não mais segurando o meu coração. O coração agora é seu, o Senhor segura aí no seu altar e o Senhor só entrega para quem de verdade o Senhor confiar que vai cuidar do meu coração. Porque eu comecei, eu vivo muito esse negócio de processos, por isso que eu falo tanto de processos. Deus, ele não me faz viver um processo vivendo o outro, tudo embolado. O Senhor me faz viver esse processo, finalizou esse processo. E eu só comecei a desejar conhecer outra pessoa depois que esse processo de entregar aquela pessoa finalizou. Quando eu tinha assim, eu tava toda limpa, já não sentia mais dor, não queria saber da vida da pessoa, nada. Gente, o Senhor me submeteu a processos de cura intensos, ao ponto de, depois de 6 anos, ligar para uma moça que eu tinha muita raiva dela, porque eu culpava ela pelo fim do nosso relacionamento e eu pedi ela perdão. Fulano, eu praguejei contra a sua vida. Deus me submeteu a processos de curas insanas para viver processos de florescimento insanos. Então, se você quer ser curada de forma insana, se submete a processos insanos, porque não é que Deus me respondeu 6 anos depois, é que 6 anos depois eu abri o meu coração para ouvir Deus nitidamente, porque responder, Ele respondeu. Só que eu também preciso dizer para vocês algo muito importante. Existem relacionamentos que são da vontade do Senhor e relacionamentos que são permissivos do Senhor. E eu vivi um tempo de relacionamento permissivo. Deus permitiu que eu orasse porque eu não queria ouvir outra coisa. Se Deus falasse comigo não, eu ia dizer, a moça disse que era não. A profeta me entregou, não é ele, e eu não quis ouvir. E fora as outras coisas que Deus me disse que eu nem lembro mais e eram sinais do Senhor. Amadas, nós precisamos entender que esse tempo com Jesus, ele é muito precioso. Que nós não devemos brincar de achar que a gente tem controle de tudo, que eu sei sobre a minha vida, então, meu Deus, eu vou te ensinar porque eu sei. Isso é um desgaste. Eu falo com vocês do bônus, do ônus, porque foi cura na minha alma. O que Jesus fez em mim é maravilhoso. Hoje eu não quero contar pra vocês, Deus me abandonou, Deus me enganou, Deus mentiu, Deus ficou em silêncio. Não, Ele falou, eu que não queria ouvir. Eu que não queria ouvir. Mas o processo do Senhor foi valioso, porque quando eu fui entregar essa pessoa, de fato, nas mãos do Senhor, e eu olhava para aquela história que eu tinha tido, triste,
e eu tinha convicção de que não era amor, que não era romantismo, e eu olhava para toda a minha história com Jesus e eu falava, Deus, eu não troco esse processo de identidade por nada, eu não troco por nada, eu quero Deus, eu aceito Deus, eu me submeto a Deus, e ali eu me rendi a Deus, não foi a qualquer pessoa, e foi com convicção de que eu queria mais daquele Senhor, mais daquele processo de florescimento, e eu quero te encorajar a isso. Eu não tô aqui para dizer sobre o número 6 meses, sobre o número 6 anos ou qualquer outro número. Eu tô aqui para dizer sobre o seu processo. Não tente atropelar os seus processos. Quando eu comecei a perceber que eu tava ali, que Deus tinha me limpado, tinha me livrado, tinha me tirado do porão, eu olhava assim, Jesus, eu sinto que eu acho que eu quero amar agora. Aí Deus me submeteu a outro processo que eu vou contar em outros vídeos. Mas o Senhor me disse não depois de orar 6 anos por alguém. E 6 anos depois, eu posso dizer para vocês, na verdade faz alguns anos, né, desses 6 anos. Mas depois desse tempo todo que passou, eu tenho a convicção de que foi esses 6 anos que eu mais cresci. Mesmo quando eu estava morta, foi o ano do gerar testemunho, foi o ano da experiência com o mundo mais cruel, mas depois também veio os anos das experiências com Cristo, me curando aquelas dores. Foi o ano que eu mais cresci, que eu mais floresci, abri a minha empresa. Eu comecei a ser curada da dependência emocional, da raiz da carência. Eu conheci pessoas incríveis, o Senhor restaurou amizades minhas. Eu fiz um tempo precioso com o Senhor. Não foi 6 anos, volta a fazer o desenhozinho. Não foi 6 anos de dor, foram 6 anos de processo. Foram 6 anos de relacionamento com Jesus. Foi 6 anos de altos e baixos que Deus estava ali comigo. Foi 6 anos de viagem, foram esses 4 anos, né? Foram esses anos aqui de viagens missionárias, de servir a igreja, de formar, de estudar, de abrir minha empresa, de fechar minha empresa, de abrir minha empresa de novo, porque eu também fui submetida a esse processo de florescimento, cheio de altos e baixos, na área do empreendedorismo, e altos e baixos na minha casa. Eu vi Jesus fazendo maravilhas na minha casa. Foi 6 anos de dor. Eu quero que você viva o seu processo florescendo. Eu quero que você entenda que a sua oração, um dia você vai sentir o seu coração latejando dentro de você e você vai entregar para o Senhor, mas que não significa que você só tem que viver para a área sentimental, não. Você é corpo, alma e espírito. Você é muitas outras áreas da sua vida. Você tem um Deus que se importa com você de forma demasiada. Você pode florescer, continua a florescer e o tempo vai te responder às suas orações, mas entenda que Deus, Ele precisa receber aquilo que só você pode dar. E floresça nos seus processos, floresça nos seus processos, floresça nos seus processos, porque hoje quando eu conto para as pessoas, né, eu orei 6 anos, as pessoas, como se eu tivesse morta, 6 anos, meu Deus, 6 anos debaixo de um caixão, gente, calma aí. Eu vivi esses anos. Jesus foi misericordioso, molhou minhas raízes, me fez florescer, me podou, me deu altos e baixos, me mandou chuva, mandou sol. Mas eu não morri, porque Ele entrou na minha vida. E é sobre isso que eu queria falar com você. Ele é um Deus da sua vida, da sua história. Deixa Ele entrar nessa história. Fala, Jesus, eu quero. Lembra que eu falei com vocês que não significava que a minha história seria igual a de vocês? Que a minha história... É, isso mesmo. Que fala mais sobre um caráter desse Deus, é sobre essa maturidade a partir de agora. Poxa, eu preciso fazer orações que literalmente entregam meu coração para o Senhor. Eu preciso fazer orações na qual eu entendo que Jesus vai lavar o meu coração da sujeira do engano. Para que tudo aquilo que eu for receber a partir de hoje, ouvir e ver, vai ser a verdade. Meu coração vai ouvir baseado na verdade, não mais no engano. É sobre esse Jesus que eu queria falar. Um Deus que responde não. E outra coisa que eu preciso dizer para vocês. Hoje, com a maturidade que eu tenho, no lugar onde Deus me trouxe, e eu tenho convicções de que Ele vai me levar para outros lugares, com essa vida que eu não troco por nada, quando eu olho para trás, eu tenho convicção e dou glórias ao Senhor. Que bom, Deus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Eu me rendo a Ti. Porque o Senhor não ouviu, que o Senhor não respondeu. Ouvi, eu sei que Ele ouviu, mas que o Senhor não respondeu as minhas orações conforme eu achei que tinham que ser respondidas. Obrigada por não ter trago aquela pessoa, obrigada por não ter colocado aquela pessoa na minha vida, obrigada por não ter aceitado as minhas birras,
por não ter aceitado as minhas greves de fome que eu chamava de jejum, mas eu só queria, né, fazer chantagem emocional com o Senhor. Obrigada, Senhor, por ter me entendido na minha tormenta, na minha imaturidade e não ter desistido de me fazer mais madura, mesmo sabendo que eu comecei esse processo sendo uma menina mimada, uma menina que queria ensinar o Senhor a ser Deus. Obrigada, Senhor. E eu não me arrependo de nenhuma oração que eu fiz para a pessoa, pedindo ao Senhor de encontrar ele, pela conversão dele. Ainda não foi convertido, ainda não encontrou com Jesus. Mas se existe alguma oração aí no céu, existem orações minhas que essas eu não retiro, porque hoje eu entendo que eu sou uma irmã em Cristo para ele. Não sou mais mãe dele, babá dele e nem uma pseuda expectativa, nem objeto para um dia ele aparecer do nada e querer de novo alguma coisa. Hoje eu sou de Cristo, na espera de alguém que é também de Cristo, de alguém que está em algum lugar desse universo orando por mim, orando por alguém que tem as minhas qualidades, os meus temperamentos, para que possa ser um encontro de vidas, um quebra-cabeça, 2 encaixes perfeitos, para que eu não precise mudar para me adaptar a ele, nem ele a mim, porque nós já estamos passando por processos de cura do Senhor. E aí na hora do encontro é só o encaixe perfeito de todo esse processo que Jesus já nos submeteu. Sim, eu gravo esse vídeo em um processo de espera e eu vou compartilhar com vocês muitos outros processos por aqui, justamente para dizer isso, que Jesus é um Deus de espera e que nesse processo de esperar no Senhor nós podemos florescer muito para a glória dele. E que não existe, quando Deus age nas nossas vidas, quando o processo é de Deus nas nossas vidas, não existe tempos de dor, tempos de luto. Hoje eu olho para aquela história e eu só vejo quanto Deus foi bom, por não ter me ouvido, por não ter respondido aquelas orações, por não ter feito com que algumas sementes que eu plantei chorando por aí germinassem, porque elas seriam a minha destruição. Hoje o que eu quero para minha vida é totalmente diferente do que um dia eu quis com aquela pessoa. A pessoa que eu espero em Deus hoje é totalmente diferente do perfil que aquela pessoa é. Eu não digo de aparência, eu digo de temperamento, de personalidade, de visão de vida. Porque às vezes quando a gente quer fazer a oração ensinando Deus a ser Deus, a gente quer que Deus muda tudo, tudo mesmo. Praticamente não sobre nada da pessoa. E quando a gente ama alguém, a gente ama a pessoa por aquilo que ela já é, por aquilo que ela já tem. Não que Deus tem que mudar ela 100%. Então muitas vezes nós estamos por aí nos apaixonando pelas versões que nós estamos inventando em oração. E isso não é justo. Você não merece alguém que é irreal, que é um fruto da sua imaginação. Assim como você também. Deus não tem que mudar você inteirinho assim. Tem que tratar cada um dos nossos perfis, temperamentos, né, que são pontiagudos, mas mudar a gente inteira para aceitar, para alguém nos aceitar, isso não é justo. Da mesma forma que não é justo Deus mudar a outra pessoa inteira para ela caber dentro da nossa história. Eu quero que o Senhor ministre esse vídeo no coração de muitas meninas. E quero convidar você a ficar por aqui, porque nós vamos falar sobre esses processos de florescer enquanto esperamos, florescer em terra seca, florescer em outros testemunhos. E tudo é um tempo de processo. E o Senhor vai restaurar. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. E as pessoas olhavam pra gente e diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso nós estamos alegres. O Salmo 126 fala exatamente de quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Você vai sorrir tanto, você vai dar tantos pulos de alegria, você vai contar tantas novidades para suas amigas que você nem vai lembrar dos tempos de tristeza, dos tempos de sequidão. É uma promessa do Senhor para as nossas vidas e a gente se apega a isso. É sobre isso. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Te convido a ficar por aqui pra gente compartilhar as suas histórias. Me conta aqui qual é a sua história. Você ouviu o não de Deus? Como que você lidou com isso? Beijo!